O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. É preciso reconhecer, Eduardo Pazuello se saiu bem no depoimento ontem à CPI da Covid do Senado Federal. Bem sob a perspectiva do bolsonarismo, mas jogar o primeiro tempo com qualidade não significa necessariamente repetir a mesma performance no segundo tempo. E é sobre isso que eu falo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021, e eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no youtube.com/Pablo Cossa, trazendo os vídeos com os assuntos, com os conteúdos que eu sei que você gosta. Quais são eles? Eu listo. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal, clique no sininho, ative as notificações porque é vídeo novo todo dia. E assim que eu posto o vídeo, o YouTube já te avisa e você assiste, minha filha. Não vacile, inscreva-se agora, ative as notificações porque é uma honra contar com a sua presença, a sua companhia aqui diariamente. Eu agradeço de coração. O canal tá crescendo, já estamos beirando 6 mil inscritos, daqui a pouquinho cresce, tá super massa. Gratidão total pra vocês, meu velho. Gratidão total pra vocês, minha filha. Assim, maravilha. Excelente mesmo, de coração. Bora lá. Vamos analisar o depoimento de Eduardo Pazuello ontem à CPI da Covid e com as consequências, com as repercussões, o primeiro tempo e o segundo tempo que será jogado hoje, na quinta-feira. É preciso colocar que eu não tenho nenhum elemento para duvidar, igual muita gente fez, de que a estratégia, seria uma estratégia, Eduardo Pazuello ter passado mal da tal da síndrome vasovagal. Afinal de contas, o senador Otto Alencar é um crítico ao bolsonarismo, ele faz parte daquele G7, o grupo de senadores de oposição ou independentes, que se colocam numa posição de questionamento mais incisivo, mais agudo ao bolsonarismo dentro da CPI. O senador Otto Alencar é médico, professor da Universidade Federal da Bahia de Medicina, e ele identificou que a pressão de Pazuello estava baixa, que ele estava com uma baixa circulação de sangue no cérebro, e isso acontece quando as pessoas são submetidas a alta carga de estresse, o que negavelmente Eduardo Pazuello estava submetido, e também fica muito tempo sentado, cara. Os depoimentos são muito longos, a gente sabe disso, e ainda teríamos 23 senadores inscritos para falar ainda na CPI, caso acontecesse ontem. E a gente observou uma estratégia também de protelar e vencer os senadores, uma estratégia de Eduardo Pazuello, de vencer os senadores pelo cansaço. Ele se alongava em suas respostas. O Fernando Pacheco não aceitou interromper a sessão ordinária do Senado para a continuidade da CPI. Esse conflito não pode acontecer. Então, se estender o depoimento ao máximo foi uma estratégia, eu não posso dizer e ser insensível ao ponto de falar que ele passou mal de forma fake. Embora tenha falado, ao final, que não passou mal coisíssima nenhuma. Eu tenho a impressão que é mais aquela tentativa, aquilo que eu chamo da estética e também do posicionamento de macheza broxa, né? Vender uma valentia que não diz nada nos dias de hoje, né? Como se passar mal, como se submetido a uma alta carga de estresse e muito tempo em pé ou sentado, diminuísse em algo a masculinidade, a hombridade, o caráter ou a coragem de Pazuello. Não é isso que o diminui. O diminui ele ser humilhado como foi durante todo o tempo que foi ministro e depois ir lá na CPI e desdizer tudo o que disse, tudo o que fez e proteger aquele que o levou a essa circunstância, que é o presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, vamos aprofundar agora ponto a ponto. Já falamos, e hoje, né, vai ter continuidade tal, do depoimento de Pazuello por conta dessa interrupção devido a essa crise de síndrome vasovagal que o Eduardo Pazuello teve ontem. Tem alguns elementos. Primeiro vamos colocar na questão macro para depois entrar nos elementos. Eduardo Pazuello sim se saiu bem
ontem no depoimento. Para o governo foi muito pior, foi infinitamente pior os depoimentos de Fábio Weingarten, de Ernesto Araújo e do Barra Torres, o presidente da Anvisa. Esses depoimentos complicaram. O CEO para a América Latina também da Pfizer. Esses depoimentos foram muito mais prejudiciais ao governo Bolsonaro do que o de Pazuello ontem. É preciso reconhecer, o media training a que ele foi submetido nessas 2 semanas aí que ele conseguiu de prazo, teve resultado. Ele chegou lá com muito mais domínio do microfone, ele estava estudado, ele realmente conseguiu desempenhar bem o seu papel, que foi o de ser escudo de Jair Bolsonaro. Não permaneceu em silêncio, talvez os senadores não estivessem prontos para isso, talvez faltou uma preparação tal qual a senadora Cátia Abreu teve ao inquirir de forma incisiva e viralizar aquele discurso em relação a Ernesto Araújo. Eu tenho a impressão que os senadores não contavam com um jogo tão fluido de Eduardo Pazuello. E é exatamente por isso que o segundo tempo dele, hoje, na quinta-feira, não será tão fácil. Os senadores entenderam que, se não venceram a partida, foi um empate meio constrangedor, pois os senadores tinham a faca e o queijo na mão. Quem tinha situações delicadas a explicar era Eduardo Pazuello, não era os senadores, né? Então você vê o próprio Renan Calheiros tirou o pé, foi mais na maciota do que em outras circunstâncias que observamos na CPI, e essa tirada de pé de Renan Calheiros pode dizer algumas coisas. Que talvez ele não queira encarnar para si uma postura 100% oposicionista ao Jair Bolsonaro. Ele queira transmitir ao público uma questão mais neutra e tudo mais, mas o segundo ponto, que para mim é o mais provável, é que Renan Calheiros não quer, de fato, se indispor com o Exército Brasileiro. E a gente sabe, trata-se de um general da ativa, Eduardo Pazuello. Até foi cogitada a hipótese de fardado e tudo mais, não aconteceu. E isso, talvez seja isso que explique a postura um pouco mais pianinho de Renan Calheiros perante Eduardo Pazuello. Um ponto que foi ruim para Pazuello e ruim para o governo federal foi na questão da crise do oxigênio de Manaus, que é o fato primeiro, aquilo que motiva a CPI da Covid-19. Por quê? Naquele momento em que ele entra com um confronto verbal com o senador e ex-governador do Amazonas, Eduardo Braga, começa a se debater quando que deu pico, quantos dias faltou oxigênio e tudo mais, e a gente sabe que a sequência de mentiras que Pazuello colocou ali é extensa. A gente pode entrar agora no assunto, em particular a possibilidade da CPI dar voz de prisão para quem mente depondo. Eu tenho a impressão que isso não vai acontecer. Porque se tivesse acontecer, Fábio Weingarten seria um alvo mais fácil. Porque é uma pessoa que não faz parte da estrutura do governo, mas Ernesto Araújo e Pazuello fazem. Ernesto Araújo é concursado no Itamaraty. O general Pazuello é um general da ativa do Exército Brasileiro. Então todos estão na estrutura, não na posição de destaque que estavam, mas ainda estão na estrutura de governo. Ainda são funcionários do governo, concursados os dois, de carreira os dois, mas ainda funcionários do governo. Fábio Weingarten, ele não tinha esse aparato de defesa e até mesmo uma parcela do bolsonarismo considerava, não sei mais agora qual a leitura que eles têm por conta desse depoimento, mas naquele contexto, Fábio Weingarten era meio que um páreo, um traidor, por conta da entrevista à revista Veja que deu, onde jogou todas as responsabilidades em Eduardo Pazuello, tentando preservar o presidente Jair Bolsonaro. Depois, na hora do depoimento, viu que tentou alinhar isso, provavelmente orientado pelo Palácio do Planalto, para que não pegasse essa estratégia, porque atacar Pazuello é essencialmente atacar Bolsonaro. Não existe Pazuello sem Bolsonaro. Naquele momento em que Weingarten mentiu um monte, talvez fosse a circunstância ideal de se dar a voz de prisão por mentira. Não aconteceu e eu tenho a impressão que o timing, o bonde da história passou naquele contexto ali. E talvez nem seja isso que a CPI queira. Talvez não seja isso que o senador Omar Aziz, que preside a CPI, queira. Até porque, precisamos ser sinceros, dá resultado prático? Vai dar uma cena midiática, a gente vai debater aqui, nós vamos ver alguém ficar preso por alguns momentos ali, também não é uma coisa muito longa não, viu gente? Assim, é só um constrangimento ali e tudo mais, só que acirra mais o ânimo, né? A gente tem que entender que crispa mais o ambiente. Isso é melhor para termos um relatório devastador do bolsonarismo, que é o que todo cidadão decente espera no momento, um relatório que seja justo e honre a memória dos 440 mil brasileiros mortos hoje, dia 20 de maio de 2021, eu tenho a impressão que se pensarmos menos com o fígado, mais com o cérebro, veremos que a estratégia talvez não seja essa.
Talvez seja melhor isso. Desgastar Bolsonaro ponto a ponto, colhendo depoimentos, somando, botando no Jornal Nacional. Ontem foi quase meia hora de Jornal Nacional falando só de Pazuello. Aquilo lá é uma destruição de reputação que vocês não imaginam. Vamos nos recordar. Quando a Lava Jato começou diariamente a falar de PT, de PT, de PT, de petrolão, de roubo, até hoje, no imaginário popular, e eu não estou entrando aqui no mérito se eu concordo ou não, se eu acho ou não, mas quando você vai entrevistar nas pesquisas qualitativas que eu já tive acesso e olhei, o PT roubou bilhões. Isso pegou. Mesmo as pessoas que hoje declaram voto ao Lula acham que o PT roubou bilhões. Foi uma construção de longo prazo, que a Lava Jato foi hábil em fazer. A CPI pode replicar isso, minando as bases do bolsonarismo a longo prazo. E recomendo a leitura sempre dos artigos que eu coloco aqui. O jornalista Thomas Trauman publicou um artigo no Poder 360 dessa linha, de como Eduardo Pazuello se saiu bem na defesa do bolsonarismo. Mentindo, sim. Mentindo em relação à crise do oxigênio, mentindo em relação à cloroquina, mentindo em relação às vacinas, à negociação com a Pfizer, mentindo em relação aos vetos que levou em relação à Coronavac do João Dória e a vacina chinesa de Jair Bolsonaro. Mentiu em relação a tudo isso. E aí ele inventa, né? Ah, não, isso era coisa de internet e tal, não sei o quê. Velho, esse governo funciona na internet. Um tweet de Bolsonaro, uma fala de uma live, um comentário de Facebook para o bolsonarismo vale mais que uma matéria de jornal. Então isso é coisa de internet, para o bolsonarismo isso é coisa séria. Só que Eduardo Pazuello tentou menoscabar esse ponto numa estratégia discursiva que sim preserva o bolsonarismo, nesse sentido que eu reconheço que ele foi bem sucedido em seu depoimento, mas nós não devemos comprar a versão de Pazuello, e muito menos a de Bolsonaro. Compreende a complexidade do jogo? Agora, os senadores estão vendo tudo isso aqui. Eles estão vendo as análises dos comentaristas, eles estão vendo a repercussão na rede social, os senadores têm vínculo com a imprensa dos seus estados, sabem que os jornalistas de destaque de cada estado, da base eleitoral deles, está falando sobre o desenrolar, sobre o desempenho deles na CPI. Por isso que eu digo que o primeiro tempo que Pazuello jogou ontem não necessariamente será repetido hoje. Amanhã a gente fala aqui do segundo tempo. Se não pintar um assunto aí explosivo, como aconteceu ontem com o Ricardo Salles e a Polícia Federal. Mas o que eu quero colocar aqui, destacar, é que os senadores hoje chegarão com mais sangue nos olhos para inquirir com mais veemência e tentar contradizer de forma mais explícita as incontáveis mentiras de Pazuello no microfone da CPI da Covid-19. Isso precisa ser dito, isso precisa ser claro. Está claro. Os senadores, a coletiva que Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, os dois concederam no final, os jornalistas foram muito duros nas perguntas e eles realmente falaram das mentiras de Pazuello, das contradições, desse disse antes e aquilo não era exatamente isso. Então essa sequência de fatos, tenho certeza, eu tenho a convicção que será muito abordada hoje, na quinta-feira, que envolve em tudo que envolve a CPI. E temos ver até que ponto a Pazuello vai sustentar essa estratégia do vai lá, vai cá, a tergiversação enquanto método, um discurso ensaboado, um discurso, era bem isso, tal, dá 2 voltas no quarteirão, fala mais um pouquinho, não sei o quê. Vamos ver se Pazuello vai conseguir sustentar tudo isso hoje. E que melhore, e que o nervo vagal, da síncope vasovagal, não prejudique Pazuello hoje de novo. E eu quero saber a sua opinião, por favor, deixe seu comentário aqui. Eu respondo todo mundo aqui no meu canal. Eu sento à noite, respondo você com todo prazer, entendeu? Assim, deixe seu comentário. É uma honra, um prazer contar com a sua reflexão para melhorar, para qualificar a minha reflexão. O que você traz para mim, naturalmente eu leio para responder, e isso me ajuda a compor o meu pensamento e a gente vai trocando essas informações. Eu passo aqui a minha ideia, você joga a sua ideia, eu passo a minha ideia, você joga a sua ideia, você lê as ideias que eu posto em todo vídeo, tem os textos. Hoje, por exemplo, vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos para você ler sobre esse assunto aqui embaixo. Leia, são visões distintas, órgãos de imprensa distintos. Hoje, por exemplo, temos Poder 360, Estado de São Paulo, o Globo e o UOL. Então, assim, eu sempre busco de várias vertentes para que você busque, para deixar mais complexo o seu raciocínio. Faça a leitura, é importante para você. Certeza que vai abrir sua cabeça. Não fica só no meu comentário, não. Aprofunde. Até para discordar com mais argumento,
com mais qualidade. Beleza? Rapaziada, chegou até aqui, like na fita, joinha, conto muito com o seu like para fazer esse vídeo chegar mais longe, tá massa a repercussão no canal, não paro de elogiar vocês, que vocês são sensacionais, cara. Pô, rapaziada, desperta demais. Lives no final de semana, sexta-feira, amanhã, eu e André Rodrigues, na Tirem as Crianças da Sala, vamos receber o vereador por Goiânia, Lucas Quitão. Ele que é do PSL, sim, do PSL, e está capitaneando o projeto da cannabis medicinal aqui em Goiânia. Vamos ver as ideias de Lucas Quitão. Amanhã naquela conversa em que a gente bebe uma na sexta-noite, troca uma ideia, franca, risonha e aprofundando nos temas. Beleza? Amanhã, sexta-feira, 9 da noite, Lucas Quitão, vereador por Goiânia. Sábado, 7 da noite, 19 horas, 7 da noite, recebo vocês aqui na Dance With Myself. Eu e vocês trocando uma ideia esperta, sensacional, naquele clima, naquele astral etírico do sabadão. 7 da noite. Talvez no próximo sábado a gente já retorne com a Morgue Costa, clássica e tradicional. Mas conto com a audiência de vocês no sabadão às 7 da noite também. Sexta-feira, às 9 da noite, eu e André Rodrigues, Tirem as Crianças da Sala com o Lucas Quitão. Sabadão, eu sozinho trocando uma ideia com você, Dance With Myself, 7 da noite. Beleza? Rapaziada, uma excelente quinta-feira pra você e é nóis!